Olá, gravateiros! Estou de volta nesta véspera de eleição. Vamos tirar a gravata, pegar o título de eleitor e fazer, um bom voto. Mas afinal de contas, quem é o melhor candidato? Solta a vinheta, Ferrugem! Muito bem, gravateiras e gravateiros, está chegando o grande momento do primeiro turno, a festa da democracia. Vamos todos votar, é a grande oportunidade que nós eleitores temos de mudar o Brasil. Não adianta ficar reclamando e desperdiçar esse momento tão importante. Mas antes de falarmos sobre a eleição, peço para todo mundo se inscrever no canal, tocar no sininho, compartilhar e dar um joinha nesse vídeo para que a gente continue aumentando a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras rumo aos 4.000 inscritos. E continuamos utilizando a hashtag Aparece Ferrugem. Cadê você, Ferrugem? Nossa, que é isso? Que é isso, Ferrugem? É assombração? Que é isso? É político pedindo voto? Em véspera de eleição, hein? Socorro, será que isso aqui é o Ferrugem? Não. Será que é a logomarca do Ferrugem? Será que o Ferrugem é bravo assim? Hashtag Aparece Ferrugem. Vamos ver se o Ferrugem aparece agora, depois das eleições. Pessoal, sem enrolação, vamos falar então do primeiro turno das eleições. Bom, nós temos uma eleição aparentemente polarizada, um candidato de esquerda, Fernando Haddad, um candidato de direita, Jair Bolsonaro, né? E os candidatos de centro aí com poucos votos tentando surpreender nesta reta final da campanha. Vamos ver o que acontece, se vai ter alguma surpresa ou se teremos de fato no segundo turno Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Mas o primeiro fato que eu queria falar para vocês aqui, a primeira dica que eu queria dar, ou a primeira sugestão, é para que ninguém vote nem em branco, nem anule o voto. Por quê, pessoal? Esse é um momento importante da democracia, é a grande oportunidade que nós, eleitores, temos de mudar o país, e por mais indignados que nós estejamos, por pior que seja esse leque de opções de candidatos, e convenhamos, é um leque ruim mesmo, eu jamais defenderia aqui um voto branco ou nulo. Por quê? Quando a gente vota em branco ou anula o voto, a gente dá oportunidade para que os outros brasileiros decidam por nós. E eu não vejo nenhuma lógica nisso. Tá difícil, hein, Ferrugem? E eu não vejo nenhuma lógica nisso. Votar branco, votar nulo, na minha opinião, não é protesto. É jogar no lixo o nosso direito de votar. Escolha algum candidato que para você faça algum sentido, por menor que seja esse sentido. Não anule, nem vote em branco e nem falte, né, na eleição. Também não é uma forma de protesto, pelo menos na minha opinião. A segunda sugestão que eu queria fazer aqui é para que todo mundo deixe em casa o fígado no dia da votação. Pessoal, votar com raiva, com ódio, não vai melhorar o Brasil. Vamos votar ou com a cabeça, que seria o ideal, ou então vamos votar com o estômago. Eu até escrevi essa semana um artigo no meu blog Descomplicando a Economia, no site da revista Isto é Dinheiro, falando justamente isso. Deixe o fígado em casa e vote com o estômago. Por que o estômago? Porque o estômago, pelo menos, ele vai fazer com que a gente lembre da situação de pobreza de milhões de brasileiros, vai fazer com que a gente pense que a gente precisa melhorar a economia. Caso contrário, o Brasil não será melhor nos próximos 4 anos. E daí surge a terceira sugestão, pessoal. Analise a agenda econômica dos candidatos antes de votar. Eu não estou aqui dizendo que não é importante você olhar proposta para a saúde, para a educação, para a segurança pública, e convenhamos, são 3 pilares básicos de qualquer plano de governo. Mas por que eu defendo aqui que a gente olhe
a agenda econômica. Não é só porque o nosso programa se chama Economia Sem Gravata, mas porque se a gente não melhorar a economia, a gente não vai ter dinheiro para o governo resolver esses problemas de saúde, educação e segurança pública. É claro que uma boa parte da solução passa por uma melhor gestão dos recursos que já existem, mas convenhamos, se a economia volta a crescer, a gente tem pelo menos dois aspectos muito positivos. O primeiro, a geração de empregos, óbvio, o melhor de todos, e o segundo porque aumenta automaticamente a arrecadação do governo. E com uma arrecadação maior, aumentam as possibilidades de uma boa gestão no próximo governo utilizar esses recursos para melhorar tudo que o Brasil precisa, inclusive esses três pilares que eu disse: saúde, educação e segurança pública. Portanto, pessoal, analisem com carinho a agenda econômica do seu candidato. Não aceite populismo econômico. O que é o populismo? Aliás, eu já dei uma dica nesse vídeo aqui sobre a agenda econômica. O que é o populismo? O populismo é aquele que defende soluções mágicas para o Brasil, todas através de mais gastos públicos. Ora, se o Brasil está completamente quebrado, o governo tem rombo superior a 100 bilhões de reais todos os anos, como é que a solução mágica pode ser, plim, 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 o governo gastar mais? Convenhamos, isso é populismo econômico, não resolve. Eu acredito apenas em agendas reformistas que vão colocar o dedo na ferida, vão enxugar o tamanho do Estado, vão privatizar onde é necessário e vão fazer com que o setor privado invista no Brasil através do resgate da confiança de empresários e consumidores. Eu não acredito em atalhos, eu não acredito em populismo econômico. Portanto, pessoal, olho aberto, olhe bem todas as agendas econômicas antes de tomar a sua decisão. Outra dica que eu queria dar, pessoal, neste primeiro turno, vote com a sua consciência em quem você acha que é o melhor candidato. Nada de voto útil, nada de efeito manada de um lado para o outro. Analise os candidatos, suas agendas e faça a sua escolha. Não deixe ninguém influenciar o seu voto. O voto é seu. Ninguém vai influenciar o seu voto. Outra dica muito importante é para a gente não esquecer que nós vamos votar também para governador e principalmente para o legislativo, Assembleia Legislativa, Senado e Câmara dos Deputados. Muitas vezes o eleitor chega lá na urna e sequer levou uma colinha com o nome, com o número do candidato para fazer um bom voto. Pessoal, as pessoas escolhem deputados, senadores e depois de 1, 2 anos nem lembram em quem votou. Como assim, pessoal? O legislativo é fundamental para fiscalizar o executivo e para propor novas leis ao país. Se a gente coloca qualquer um lá, não vai melhorar. Se você está indeciso, não decidiu, não tem ideia em quem votar para deputado estadual, para deputado federal e para senador, eu vou dar aqui apenas uma sugestão de forma completamente apartidária. Vote em alguém que nunca foi eleito. Pelo menos você vai estar contribuindo para a gente renovar as assembleias legislativas e o Congresso Nacional. A renovação não é garantia de sucesso, porque ao renovar, claro, a gente pode colocar pessoas inclusive piores do que as que lá estão hoje. Mas pelo menos a renovação abre uma esperança de pessoas melhores. Agora, se a gente simplesmente reeleger sempre os mesmos ou os filhos e netos dos mesmos, a única certeza que nós temos é de que não haverá renovação e, consequentemente, esse nível baixíssimo do nosso legislativo continuará nos próximos 4 anos. E por fim, pessoal, a pergunta deste programa: qual é o melhor candidato? Pessoal, em respeito à sua inteligência, eu aqui jamais teria pretensão de dizer, eu jamais teria pretensão de dizer qual é o melhor candidato. O melhor candidato quem decide é você, através de todas essas dicas que eu dei ao longo deste programa. Até porque, não tenhamos ilusão, não tem candidato perfeito. Todo candidato tem qualidades, todo candidato tem defeitos. Toda agenda tem pontos positivos, toda agenda tem pontos negativos. E independe se esse candidato é de esquerda,
de centro ou de direita. Cabe a cada um de nós aqui analisar atentamente e fazer a melhor escolha que nós julguemos que será benéfica para o futuro do país. Combinado, pessoal? Um bom voto a todos e no segundo turno a gente volta a debater as eleições. Vamos agora ao Pergunte ao Nogueirinha. O Pergunte ao Nogueirinha de hoje veio de São Paulo, capital de novo. Cadê os gravateiros? Cadê as gravateiras de outros lugares do Brasil? Pessoal, todo mundo mandando perguntinha pro Nogueirinha, ele responde sempre sim ou responde não. O Arnaldo tá provocando o Nogueirinha. Nogueirinha, é verdade que você vai votar em branco nesta eleição? Ô Arnaldo, claro que não, por dois motivos. Primeiro, porque o Nogueirinha concorda comigo que votar em branco é jogar o voto no lixo. Em segundo lugar, e mais importante, o Nogueirinha tem só 10 anos. Até onde eu sei, para votar tem que ter no mínimo 16 anos aqui no Brasil. Portanto, Arnaldo, o Nogueirinha não vota, mas ele estará comigo do meu lado na urna para me ajudar a fazer a melhor escolha possível, tá bom? Obrigado pela provocação, Arnaldo. Perguntem ao Nogueirinha, se inscrevam aqui no canal, toquem no sininho, compartilhem, dê um joinha. A gente tem sempre um programa novo toda terça e toda quinta às 18 horas, portanto, às 6 da tarde, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo, um ótimo voto e tchau!